A minha Boa também noite tirou a aqui também. todos. Boa noite, pessoal. Estamos aqui, né, reunidos mais uma vez para estudarmos aí a Box, a Bíblia Original Codex. Já vimos aí o Evangelho de Mateus e também os 6 primeiros capítulos de Marcos. Hoje vamos ver o capítulo 7 e vamos ver apenas uma parte do capítulo 8, tá? Dentro dessa proposta, né, do capítulo 7 e parte do capítulo 8, eu separei, né, 4 tópicos para estarmos aí abordando, né? O primeiro tópico é qual é o real significado da santidade? O segundo tópico, por que crivar? O terceiro tópico, qual foi o real propósito da segunda multiplicação de pães? E o quarto tópico, como assim pessoas parecem árvores, né? Bom, antes, né, de iniciarmos aí os capítulos 7 e 8a, né? Vamos cantar aí mais uma música. Tem que se ligar, seu moço, você tem que se libertar. Abre a consciência, moço, tá na hora de mudar. Tire o medo da cabeça, cresça toda a ilusão. As amarras do sistema queima da religião. Deixa pra trás a tradição pra ter mais visão da verdade e luz, enfim. Evoluir, cantar o verbo e ouvir. Tem que se ligar, seu moço, você tem que se libertar. Abre a consciência, moço, tá na hora de mudar. Tire o medo da cabeça, cresça toda a ilusão. As amarras do sistema queima da religião. Deixa pra trás a tradição pra ter mais visão. Toda verdade e luz, enfim. Evoluir, cantar o verbo e ouvir. Ok. Bom, vamos então iniciar aí com a leitura do capítulo 7. Boa noite! Boa noite, professor! Vamos lá. Bom, gente, além desses 4 tópicos, né? Eu, assim, separei também outros 4, né? Dentro de Boa noite, professor Rafael. um assunto Boa aí noite, Maria Jessica.
Boa noite. Um assunto aí que é similar tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 8, né? Então, tratar aí de duas pessoas que são trazidas até Jesus por outras pessoas, né? E são essas outras pessoas que suplicam pela cura, né? E tanto em relação a um quanto em relação a outro, Jesus se afasta da multidão para realizar a cura. Cura Êxodo com S. Tanto num caso quanto no outro existe a necessidade de toque, né? E, em quarto lugar, a questão do não cumprimento do manter em oculto a cura, né? Jesus realiza a cura em oculto, mas os curados fazem questão, né, de dar testemunho da cura, vamos dizer assim, né? Bom, vamos lá. Capítulo 7. Lembram-se dos espiões da fé? Vimos um pouco sobre os espiões da fé nos capítulos 3 e 4, né? Deste Evangelho de Marcos. E hoje a gente vai ver um pouco mais a respeito desses espiões da fé, né? Pois bem, esses espiões da fé resolveram atacar de novo o nosso Supremo Mestre, né? Questionando ele e seus discípulos por estarem deixando de cumprir a tradição dos anciãos. Aí eu deixei aqui duas perguntas, né? Quem são os considerados anciãos dos nossos dias? E aqui, gente, nessa primeira pergunta, né, eu quero deixar bem claro que ancião dos nossos dias não precisa necessariamente se tratar de quem está vivendo, né, nos nossos dias. Mas aqui está falando sobre tradição dos anciãos, né? Então, de quais anciãos estamos aí cumprindo tradições, vamos dizer assim, né? No contexto geral, claro. E qual é a tradição que tem sido observada nos dias atuais? Então, duas perguntas aí para conversarmos. Qual foi a resposta do nosso Supremo Mestre, Jesus Cristo, para essa afronta dos espiões da fé? Bom, para quem não participou, né, da aula sobre Marcos 3 e 4, pode ser que não consigam identificar logo de cara, né, logo de imediato, mas espiões da fé aqui é um outro termo, né, que pode ser substituído por bíblias, fariseus, escribas, sacerdotes, religiosos, né, de um modo geral aí. E mais especificamente liderança nesse caso aqui, né? Então, Jesus citou Isaías e disse: Honram-me com os lábios, mas o coração está longe. Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Opa, peraí. Quem é que está falando aqui, né, sobre liderança religiosa ensinando, né, doutrinas que são preceitos de homens? Será que quem usa aí ensinamento de doutrinas são de fato aqueles ditos falsos profetas que tiram o rebanho do contexto religioso aí, do contexto denominacional, vamos dizer assim? Rejeitam os preceitos do Criador para guardar vossa própria tradição. Além de ter que aturar os espiões da fé,
Jesus ainda precisa ter toda a paciência do mundo com os seus discípulos, né, iniciados, alunos, que não entenderam o que Jesus quis dizer à liderança religiosa, né? Quando a liderança questionou sobre não seguirem a tradição, né, deixando de lavar a mão, tipo, fazendo refeições com a mão impura, né, com a mão por lavar, vamos dizer assim, né? E aí Jesus vai falar, né, vai compartilhar a metáfora. Aquilo que entra não é o que contamina, né, o homem, porque o que entra pela boca vai sair de alguma forma, né? Porém, o grande problema aqui é aquilo que sai da boca, né? O grande problema aqui é o de dentro para fora, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Aí, gente, eu tive que colocar entre parênteses, né? Nosso Supremo Mestre, talvez com a mão na carinha, como a gente fala muito, usa muito essa expressão nos dias atuais. Assim vós também não entendeis? Como não compreendem que aquilo que entra de fora para dentro não é o que contamina o homem, mas sim aquilo que sai de dentro para fora, pois a boca fala do que está cheio o coração, né? Então, Jesus fala isso aos espiões da fé, né? Sem entrar em muitos detalhes, e aí ele vem depois explicar para os discípulos o que foi que ele quis dizer, né? Mas eu fiquei realmente imaginando nosso Supremo Mestre com a mão na carinha. Bom, vamos continuar. Depois disso, Jesus partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Como vimos em Mateus, Marcos também faz menção da mulher Ciro-Fenícia, que foi crivada delta vezes pelo Criador em carne, e foi aprovada no crivo, conseguindo também atingir a linha imaginária metafísica. Digo aqui conseguindo também, por quê? Porque vimos no Evangelho de Mateus, né? Delta situações que eu gostaria de ressaltar aqui, de pessoas que atingiram a linha imaginária metafísica sem necessidade de fisicalidade, como a gente também vai ver em relação às duas curas que Jesus vai realizar aqui. Então, a gente viu no contexto de Mateus, né, o centurião, né, que atinge a linha imaginária, dizendo para Jesus que com apenas uma palavra de Jesus, ele cria que o servo seria curado, sem a necessidade de Jesus estar, né, na casa dele para realizar a cura. Então, essa foi uma situação que a gente viu em Mateus. A segunda situação, e também a gente já viu, né, no Evangelho aqui de Marcos, se eu não me engano, foi no 3 e 4 também, a questão da mulher do fluxo de sangue, né, que disse, né, com convicção, com plena certeza de fé, se eu apenas tocar na orla da sua veste, ficarei curado, né? Então, também atingiu aí a linha imaginária metafísica. E vimos, né, também em Mateus, e agora estamos vendo em Marcos, a questão da mulher Ciro-Fenícia, né, que Mateus coloca como mulher cananeia, mas trata-se do mesmo contexto aí, né, onde ela é submetida ao crivo 3 vezes e permanece no propósito dela, né, de alcançar o favor do Criador em carne, né? E com isso ela também atinge a linha imaginária metafísica. Vemos também a cura de um surdo e mudo, que eu prefiro assim não tratar
de forma detalhada agora, porque a gente vai tratar juntamente com a cura do cego, como a gente vai ver no capítulo 8. Capítulo 8, né, de Marcos. Marcos menciona agora uma segunda multiplicação de pães. Vemos aqui que Jesus resolveu pela segunda vez multiplicar os pães, porque faziam delta dias que a multidão estava com ele, né, ouvindo atentamente seus ensinos, né? E se ele despedisse a multidão depois de 3 dias, né, sem antes os alimentar, certamente que alguns permaneceriam pelo caminho, né, por morarem longe, né? Então poderiam desfalecer aí pelo caminho por morarem longe. Já vimos isso também em Mateus, né? A questão da segunda multiplicação. Novamente, os espiões da fé perturbam nosso Supremo Mestre pedindo-lhe um sinal. E aqui, gente, é interessante que no Evangelho de Mateus, Jesus diz para os espiões da fé que eles não teriam senão o sinal de Jonas, né? Que Jesus menciona por 2 vezes no Evangelho de Mateus. Aqui, Marcos vai dizer que Jesus não dá nem sinal de Jonas nem nada, né? Simplesmente ele critica, né, os espiões e diz, né, que eles não mereciam sinal algum, né? Jesus exorta seus discípulos quanto ao fermento dos fariseus, mas novamente eles não entendem o que Jesus quis dizer. Então, gente, fazendo aqui um comentário, né? Parafraseando aqui, né? Se a gente vê que com o próprio Criador em carne há uma dificuldade de entendimento, pensem, né, na questão, né? Eu nem vou colocar como possibilidade, porque para mim é fato consumado, né? Que nosso professor tem sido tremendamente usado pelo Criador, né? E se havia dificuldade por parte dos discípulos iniciados, alunos do próprio Criador em carne, no sentido de entender o que ele queria transmitir, vamos dizer assim, que dirá, né? No nosso caso aí, né? Tá certo que temos muitas referências, mas ainda assim a gente percebe que tem alunos e também professores que parecem ainda não entender, né, a mensagem que está sendo passada, vamos dizer assim, né? Mas aí tudo no seu tempo, né? Do mesmo modo que há pouco Jesus curou um surdo e mudo, lhe trouxeram um cego. E dessa vez temos uma contribuição interessante e única por parte de Marcos, né? Marcos registra, né, que quando Jesus realiza a cura desse cego especificamente, ao tocar com os dedos nos olhos do cego, nosso Supremo Mestre lhe pergunta: o que vês? E o que era cego disse: vejo homens como árvores que andam,
Precisei colocar entre parênteses aí, né? Então, novamente, Jesus tocou com a mão os seus olhos, e este passou a ver claramente. Bom, aqui a gente poderia simplesmente, né, admitir que o que era cego, ele ainda não está com a visão 100% restaurada, e isso que ele, de repente, associa, né, essa associação, de repente, que ele faz de homens com árvores que andam, como o professor fala, né, no vídeo grau, de repente ele faz essa associação pelo fato de talvez ter permanecido por muito tempo debaixo de sombra de árvores, né, quando era cego e coisa e tal. Mas eu, particularmente, né, vejo que isso, né, que é tratado como ainda uma visão embaçada, traz uma revelação, né? Traz uma revelação sobre algo que Jesus ele vai fazer menção como metáforas, né? Associando o ser humano com árvores. Árvores produzindo bons frutos e árvores produzindo frutos maus, né? Então, ainda que se trate de um contexto de visão embaçada, né? De uma cura não não total, vamos dizer assim, eu vejo muito mais do que uma visão ainda embaçada, né? Então, continuaremos vendo o capítulo 8 na nossa próxima reunião, tá? Onde vai ter ainda alguns assuntos dentro do capítulo 8 que eu optei por não explorar hoje, para não estender muito também, né? Então, gente, vocês agora podem participar, né? Ou com contribuição, ou com algum questionamento. Um de cada vez, por favor, senão não consigo entender ninguém. O professor Altair, Sim, boa noite a Cláudio, todos. pode falar. Boa noite. Eu quero entrar nessa questão aí do qual é o real do significado de santidade. Certo. E eu tenho ouvido algumas questões, algumas explanações, aliás, Uhum. do nosso professor Áquio, falando sobre essa questão em específico. Sim. E eu quero traçar um paralelo daquilo qual é a visão que o sistema tem com relação a isso, né? Uhum. O sistema ele tem uma visão muito sobrenatural nessa questão de santidade, né? E eles esquecem de ver qual que é a raiz dessa palavra, Sim. que é simplesmente ser separado, né? Uhum. E, e, e é muito ruim porque eles entendem que para você ser santo, você tem que buscar, você tem que oferecer algo de si mesmo para alcançar esse objetivo, né? Sim. E nessa busca, eles começam a fazer aqueles sacrifícios Uhum. e dogmas, né? Seguir os dogmas e sacrifícios. Então eles fazem um caminho muito longo para uma questão que é tão simples e tão clara, né, na verdade, né? Sim. Porque é simplesmente você ser separado.
E o professor Akel, ele falou em uma de suas aulas sobre essa questão, ele disse também que o joio também ele é santo. Uhum. O joio também ele é santo porque ele também é separado. Sim. Só que ele é separado para um objetivo. Uhum. E nós somos separados para outros objetivos, né? Perfeito, perfeito. Então, olha como que é interessante isso, né? As pessoas das religiões, enfim, da questão da religião do sistema judaico-cristão, Sim. eles entendem que a santidade ela só está dentro de um parâmetro só. Uhum. Ela só está voltada para um lado só. Sim. E esquecem que a santidade também está no outro lado, da questão do joio. E isso me chama muita atenção, porque demonstra o quanto a cegueira está incutida na vida dessas pessoas, como também antigamente estavam em nós, né? Sim. E eu queria tocar nesse ponto, porque eu aprendi isso, porque eu também tinha essa visão também, né? Da santidade e tal, essas coisas, Sim. e eu consegui entender o quão mais fácil é quando você tem uma visão X, Sim. não só desmistificando essa palavra, como muitas outras palavras que a gente vai desmistificando, como, por exemplo, trevas, né? Que nos davam tanto medo, né? Que nos faziam com que a nossa mente, para alcançar certas compreensões, nós temos que buscar, assim, parece que está muito longe, sabe? Não sei se vocês estão me entendendo. Parece que para você buscar o entendimento disso, você tem que fazer muita coisa, sendo que, na verdade, é mais simples do que nós imaginávamos. Perfeito, Cláudio, perfeito. É isso. E ó, Cláudio, é o seguinte, eu vou mais além dentro dessa contribuição sua, tá? Você lembrou muito bem, né? Você lembrou muito bem da menção que o professor fez a respeito, né? Da santidade, vamos dizer assim, tanto por parte aí do joio quanto por parte aí do trigo, né? O joio separado para uma finalidade, o trigo separado para outra. E assim, eu enxergo ainda um terceiro contexto de santidade. Eu enxergo ainda um terceiro contexto de santidade, porque tanto a santidade do trigo quanto a santidade do joio, né? A gente vê que parte do próprio Criador, por conhecer as intenções, né? Então é o próprio Criador que coloca, né? Trigo de um lado, boa intenção. Joio do outro, intenção má. Vamos dizer assim, né? Dualidade, né? Exato, dualidade. E aonde fica, por exemplo, o terceiro o terceiro exemplo aí, né, vamos dizer, de santidade, para gente fechar aí mais um delta. A santidade buscada pelos religiosos nem tem a ver com a questão do trigo e nem tem a ver com a questão do joio, né? Por quê? Sim. Eles interpretam a santidade como algo que necessita de necessita de
de um sacrifício, né? Por exemplo, né? Um materialismo de certo modo, né? Um Sim, materialismo de certo modo. Por exemplo, a necessidade de você ter e estudar, meditar sobre, né, um livro físico. E é dado uma ênfase muito grande a esse, né, a esse livro físico, vamos dizer assim, né? Outra coisa, a necessidade de estar em um local físico separado para essa busca, vamos dizer assim, né? Então, é dado uma ênfase muito grande tanto à questão da Bíblia, fisicamente falando, quanto à questão do templo, né? Porque se sim, você não estuda a Bíblia e você não frequenta o templo, então você não está vivendo em santidade. sim. E a intenção deles também com relação a essa busca de santidade, Sim, professora Altair, ela tá dentro de um contexto de ter, ser e poder, né? sim, 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 Se exatamente. eu não me santificar, eu não vou conseguir os meus objetivos. Eu não Uhum, vou conseguir a minha casa, eu não vou conseguir o meu carro, eu sim, não vou conseguir o meu bom emprego. Eu preciso me santificar, então quer dizer, eu preciso jejuar. perfeito. Então, o objetivo não é você ser uma pessoa do bem, Uhum. como nós temos aqui, como nós temos apregoado. Não ser do bem, Não é mas matar o ter ego. bens, né? Ter bens. Isso, ter bens. Não é matar o ego, né? Não é matar aquele ego, mas é ressuscitar, Sim, é elevar cada vez mais o ego. sim, Totalmente averso, né, daquilo que nós, dentro da filosofia X, temos aprendido, que é a nossa luta é contra o nosso ego todos os dias, né? perfeito, É contra perfeito. os nossos demônios, nossos diabos, né? E para isso, E né? lá é o contrário. Sim, Oi? E para isso, usando aquela palavra, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, Isso mesmo. né? É ou bem por aí seja, mesmo, a Gil. É, busca pelo reino em primeiro lugar é por causa das sim, outras coisas, né? sim, Sim. sim. Ótimo, muito bem. Muito bom. Já tá E pegando também tem fogo uma já outra no primeiro questão, tópico. né? Ó, É o quê, tem Ju? uma questão também nisso aí, Fala aí, da fala aí. separação. A separação, né? É muito bem lembrado. O joio, ele é entesourado para o fogo, Sim. para a rehologramação. É Uhum. separado para o fogo. E Sim. santidade quer dizer separação, né? Uhum. E Isso. as pessoas de bem, elas são preservadas para Entrar no reino. para viverem eternamente, né? Viver Para eternamente. Participar do existirem, reino. né? Existirem. Participar do reino e Isso, e existir. reinar eternamente, né? Na imatéria. É, é. Eu não, E, eu a, e o povo, os religiosos legalistas, para a rehologramação. Então, tem delta tipos de santidade, né? Sim, Delta tipos de pessoas santas. Né? Os exatamente. que vão existir, os que vão rehologramar e os que estão entesourados para o fogo. eu gostaria de fazer uma contribuição a respeito dessa questão do exemplo, né, que abordar do joio e do trigo, a separação. Eu até entrar no X, visão diferente. Tanto o joio como o trigo, Tá eles falhando, viu, Lilian? Ju, afasta um pouco o microfone aí. Fala, eu Lili. vejo que eu vejo que tanto o joio como o trigo, eles têm
eles estão dentro do mesmo contexto, vamos dizer assim, em questão de preparação, né? Sim. No sentido de ter o mesmo solo, é plantado no mesmo solo, é irrigado com a mesma água, Sim. tem os mesmos cuidados, porém, um dá frutos e o outro não. Um volta para o Criador. Na verdade, os dois, eu creio que vai voltar para o Criador, né? Mas um para um sentido e o outro para o outro. Sim. Uns, viu, Lília? Uns voltam para o Criador conscientes, para serem como ele. E outros voltam com o propósito de serem formatados, experimentando aí a perda da consciência. E aos que são reologramados, né? Entre os reologramados, tanto haverão aqueles que poderão ainda, né, vir a existir, aqueles que chegarão depois, né, os que eram primeiros e chegarão por último, vamos dizer assim, né, e também tem aqueles que vão também fracassar, né, no contexto de reologramação e vão também passar pela formatação, né, inexistência, como a gente tem aprendido, buraco negro, né? E por isso, né, professor Altair? Sim. Por isso aí que vem a segundo tópico aí da nossa aula hoje. Exatamente. Né? Por que crivar, né? Exatamente. Por que crivar? Justamente para descobrir realmente quem que é o joio e quem que é o trigo. Ótimo. Perfeito. Né? Perfeito. Por isso que o crivo ele é para isso. E se você tem uma visão ex com relação ao crivo, você vai entender que quando você é crivado, você tem que entender que aquilo é para o teu bem. Sim. É para o teu bem, não é para o teu mal. E não é uma coisa mística, né? Eu estou sofrendo uma provação do Senhor porque eu tenho que passar por esse deserto, por esse vale, que não sei o quê, e blá, 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 e blá, blá, blá. Não é nada disso. É para você sentir ser um ser humano melhor, ser uma pessoa do bem, você entender que você tem um diabo, que você precisa vencê-lo todos os dias. Perfeito. Que todo dia ele quer te puxar para a sexta. Todo dia ele quer te levar a esse mundo holograma, né, que nós vivemos, de fantasia, né, do show de Truman, e mostrar para você que ele é maravilhoso, que ele é lindo e perfeito, e que você pode fazer tudo de bom, tudo que vem à sua mente, que você pode ser levado, né? E aquela ilusão vai tomando conta de você, e aí é onde você começa a se afastar mais e mais, porque o Criador deixou a gente, né, como livre arbítrio, né, para escolhermos o que quisermos. Sim. Dentro desse mundo, desse show de Truman, né? Esse show que nós vivemos, né? Então, o crivo é justamente para isso. É para que você, pelo menos é isso que eu entendo, se eu estiver errado, vocês me falam. É para que você tenha o discernimento, para que você tenha esse discernimento de entender que, calma, alguma coisa eu preciso melhorar, não é possível, né? Alguma coisa eu preciso ser uma pessoa melhor. Sim. Eu não posso viver nesse mundo de ilusão simplesmente por viver e esquecer que temos esse compromisso, né? Perfeito. Ótimo, Cláudio. É aquela questão, né, Cláudio? Tudo isso te darei se prostrado me adorares, né? Sim, olha aí. Interessante. Então, é o ego, né, dizendo... boas aí. É o ego, né, falando para as pessoas, né? Tudo isso eu te darei. Sim. Se você se curvar, né? A minha, me lembrei dessa passagem. Ou seja, né, como isso funciona na prática?
Sim. Você pode ter acesso a tudo isso. É só buscar. Uhum. Sim. Continua, professor Altair. Cadê a pimenta, hein, gente? Cadê a Então, pimenta? eu quero ouvir a pimentinha. É a Eu tô pimenta, aqui faltando ouvindo. pimenta nesse negócio aqui. E professor Altair, Oi. deixa eu vou lhe fazer uma pergunta aos professores. Sim. Sheila, depois da pergunta, você participa, tá? E aí, se você Sim. puder já começar respondendo, aí depois os outros professores contribuem também. Faça a pergunta, Marilene. Esse crivo, ele dá-se-á só através de, de exortação ou através de enfermidade, através de contratempos, através de turbulências, através de perdas. Como é exatamente que eu posso me sentir crivada? Uhum. Ai. Pronto. Eu posso responder e já pimentar o negócio? Pode. Quero Tá bom. Pessoal, eu estava assistindo essa aula e a gente está falando de crivo aqui, né? Professor Akel deixou muito claro nessa aula que o verdadeiro cristão, ele só é, entre aspas, tá? Por favor, me entendam, salvo quando a gente é repudiado, quando a gente é vilipendiado, quando a gente é atacado pela maioria, até pelos da nossa casa. Uhum. Porque a gente fala muito em crivo quando está sem dinheiro, quando passa problemas emocionais ou financeiros. Esse não é o nosso crivo, se a gente for pensar. O nosso crivo está relacionado com Cristo, está relacionado com a nossa fé no Criador. Não está relacionado com as coisas da terra, mas com as coisas eternas. Porque se for ver, isso que a gente passa aqui na matéria não é crivo. O nosso crivo tem que estar relacionado com a nossa fé, com o reino, com a nossa percepção de futuro. Porque é fácil a gente falar assim, os altos e baixos da vida, o crivo. Desculpa, hoje eu vi naquela aula, gente, eu fiquei com vergonha de ser dita cristã. Falei, cadê que eu sou cristã? Eu não estou sendo atacada, eu não estou sendo judiada, eu não estou sendo oprimida, eu não estou sendo desprezada. Eu estou falando por mim, tá bom, gente? Quem estiver aqui acontecendo isso, tá indo no caminho certo. Então, eu ainda não sou uma verdadeira cristã. Eu sei que choca eu falar isso, mas é como eu me senti. E aí, aquela multidão que seguia Jesus, ficou na minha cabeça toda essa aula aqui, até a aula 8, que não vai ser dada hoje. Até aquela multidão que seguia Jesus 3 dias sem comer, 3 dias sem comer, me veio uma pergunta: qual a intenção deles ao seguir Jesus? Porque a maioria largou depois. A intenção era tomar lá da... As pessoas, até para ter coisas respondidas, indagações, ou mesmo curas, se sujeitam a ficar 3 dias sem comer. E nós nos sujeitamos a quê quando a gente está falando de reino? Porque a maioria daquela multidão foi embora quando Cristo falou: vocês vão me deixar aqui, me abandonar? E foi todo mundo embora, ficou os 12. Ele falou: e vocês vão ficar? Vão fazer o quê? Aí eles ficaram. Então, essas contradições, eu tô chamando a nossa atenção aqui, porque a gente tá falando muito de crivo ultimamente, crivo. Que crivo? A gente não tem crivo nenhum ainda, não. A gente ainda não tem crivo, não. Porque passar necessidade, todo mundo passa, não é só cristão, não. Tá todo mundo no mesmo barco. Sheila, na verdade, esse crivo aí que o Criador pede da gente, é justamente isso aí que está no contexto do que a gente viu nessa aula. Que é o quê? O verdadeiro negar você mesmo, nós mesmos, para segui-lo sem questionamento, para segui-lo sem... Isso, e viver pela fé mesmo. E veio uma frase, que foi a última frase da aula, a última. Jesus fala, ele falou parafraseando: quem quer fazer a sua vontade, eu vou querer destruir no primeiro dia do reino. Ou no último dia, quando começar tudo. Porque aquele que quer fazer a sua própria vontade, eu tenho vontade de destruir. Foi o professor Akel colocou no final da aula. Eu fiquei me colocando no lugar de Cristo. Eu falei, meu Deus do céu, é inexistência. A gente fica parafraseando as coisas, falando de rehologramação.
Eu não sei, gente. O negócio é muito mais sério do que parece. Os caras morreram por Cristo, os apóstolos. Meu, eles morreram. Eu tô um pouco indignada aqui hoje comigo, tá bom? Tem nada a ver com vocês, é comigo o negócio. Professora Sheila, só uma questão com relação a essa sua explanação. Eu tô entendendo o que você está falando, e o que eu percebo também é o seguinte: essa questão do crivo, ela chega uma hora na vida das pessoas que a maldade ela tá tão grande dentro dela que aquilo que seria uma questão de crivo, ela já está tão anestesiada dentro dela que ela não consegue mais se perceber. Ela não consegue mais se perceber. E é isso que acontece muitas vezes porque a maldade é tão grande dentro dela que ela não consegue mais enxergar que ela está fazendo mal. Que aquilo para ela já virou uma coisa natural. Virou rotina, né? Já virou uma rotina, é natural para ela. E aí ela não percebe que ela está sendo natural. privada, né? Está vivendo um crivo. Isso. Então, para ela, na verdade, para ela aquilo não é crivo mais. Ela já está tão envolvida com o mal, tão envolvida, que ela acorda de manhã, ela fala, não, isso aqui é minha vida normal, eu vivo desse jeito, é isso. Olha o perigo disso. E assim, eu só queria entender melhor essa questão que você colocou, porque eu tenho pensado muito na questão da grande GT. Né? Se a gente não estamos sofrendo hoje, se nós não estamos sofrendo como você está colocando nessa questão, então, como que ficaria a nossa vida? Eu quero falar uma coisa sobre isso. Na questão da grande GT, porque eu acredito, se nós não estamos sofrendo hoje, lá a gente vai sofrer. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Lá vai ter a separação da questão do jogo. Senão vai fugir minha ideia. Minha ideia é bem pesada aqui. Gente, eu não devia estar nessa aula, não. O negócio vai ficar feio agora. Manda ver. Depois de Sheila, eu quero falar, tá bom? O negócio é o seguinte. Professor Rafael, a rocha com gosto. O negócio é o seguinte. Quando a gente passa situação. Ouve que eu vou falar, todo mundo ouve, porque é o Criador. Às vezes o Criador toma a gente e sai porrada. Quando a gente está passando certas coisas, infortúnios materiais aqui na vida, é bom, tem sido bom. Não é crime, não, é bom. É bom, porque a gente vai se fortalecer para a grande tribulação. Eu estou dizendo assim, você passa necessidade, você passa abandona não por causa de Cristo, abandono. Normais, né? Você passa situações de desespero com saúde, enfim, várias coisas. É bom, porque aí abaixa o nosso ego, é um treinamento. Abaixa o nosso ego lá embaixo, quanto pior, melhor, abaixa o nosso ego, que aí a gente vai ficar preparadinho para a grande tribulação. Quanto mais a gente tiver tribulações materiais, material não é só de coisas, tá, gente? Tribulações dessa vida, mais a gente vai ficar forte. É como Jesus fez. Jesus deixava de comer, o apóstolo Paulo sofria, mas ele sofria por causa de Cristo, né? Por causa da fé. Eu nem tô falando disso. Eu tô falando de coisas pueris, entre aspas, que vai nos preparar para baixar o nosso ego, para quando chegar a grande tribulação, a gente dar a vida por Cristo e feliz. Porque daí vai estar o ego tá tão lá embaixo que é só um complemento. Nós estamos passando um treino, é bom que a gente passe bastante coisa ruim agora. Você está falando a Sheila, você não passou nada? Eu passei sim, gente. Quase morri no meu divórcio. A segunda causa de maior desespero na vida é um divórcio. Foi de 15 anos. A maioria não me conhece aqui. Quase morri no hospital. Eu mudei minha vida há 8 anos para cá. Em 3, então, 180, depois que saí do sistema. Então, assim, eu estou preparada para o que vier. É para vir? Então, eu faço preparada para passar. Porque a hora que eu vi essa aula, que eu já vi várias vezes, né? Os 4 evangelhos lá na Codex. Mas a hora que eu vi essa aula hoje, eu falei, meu Deus do céu. Eu preciso passar mais coisa. Eu preciso acabar com o meu ego. Precisamos, gente. Que o nosso ego fique lá embaixo. Vocês viram a Márcia, que faleceu ontem? Vocês viram? De repente? Vocês viram, né? Com dor pela Paula. Mas imagina, de repente, olha o crime da Paula e do Roberto. É para isso que a gente tem que estar preparado. E isso nem é o pior. Isso é até melhor.
parte já está na eternidade com Cristo. Isso é até melhor. Eu estou falando do pior. Hoje eu tô... O negócio ficou ruim a hora que eu assisti essa aula. Falei, Deus, eu preciso ainda sofrer mais coisas. Que aí eu vou estar com o ego bem lá embaixo, que a hora que o meu ego estiver bem abaixadinho, aí vem a tribulação, aí o medo. Verdade. Gente, deixa eu falar um pouquinho. Pode falar, Ju. Eu estava refletindo a respeito do professor lá que eu bati direto na tecla da ERRAD, né? Aí me veio o seguinte, eu até mandei um vídeo para ele, deve passar no programa, né? O Cristo individual veio, né? Mas aí o que aconteceu? Ele veio para o que era deles, só que eles não receberam, né? Aí ele abriu para nós, por meio daquela mulher daquela mulher lá, Ciro Fenícia. Eu queria que vocês me ajudassem também, porque às vezes eu começo aí eu tropeço assim, eu dou mas me ajudasse no raciocínio. Então o que acontece? O que aconteceu com o Senhor Jesus, né? O povo religioso, legalista, perseguiu ele até a morte. E aí ele morreu, né? E se o grão de trigo cair na terra, fica ele só. Mas morrer produz muitos grãos. E foi justamente isso que aconteceu com Cristo. Nessa produção de muitos grãos, vieram quem, né? Vieram os gentios, né? Que ele chamou, né? Os que não eram judeus, né? Ou seja, nós, né? Nós. E aí o que acontece, gente? Ele nos chama hoje para ERRAD, para que seja gerado quem? Cristo coletivo. Gente, o Cristo coletivo, que são aqueles que fazem a vontade do Pai hoje, eles vão sofrer o mesmo cenário que Jesus passou. Entendeu? Isso é ser batizado na morte de Cristo. Que nem Sheila falou aí, né? Ser batizado na morte é passar pelo mesmo processo que o Criador passou. Nós vamos passar em ERRAD. Entendeu? Porque hoje nós temos tudo. Sinédrio, nós temos sacerdotes, nós temos Pilatos, nós temos tudo já preparado na frente. Porque quando vier perto da GT e a GT, a mesma história vai se repetir. Só que com um novo homem, renascido em Deus, que somos todos aqueles que querem a vontade dele, é o Cristo coletivo. Eu não sei se vocês entenderam o meu raciocínio aí. O professor tá aí, pode complementar se ele quiser aí. Eu entendi perfeitamente o que você falou, Ju. Eu entendi perfeitamente. E também entendi perfeitamente o que a professora Sheila colocou aí. É isso mesmo. Eu acho que nós vivemos num país tido como capitalista, né? Que valoriza muito o eu, né? Ele levanta muito o ego das pessoas. Então, tudo envolve a questão do ego, a valorização do eu. E ainda quando nós chegamos... Oi? E quando nós nos deparamos com os verdadeiros ensinos do nosso mestre, isso que a professora Sheila colocou. Perfeito, professor, é isso mesmo. A gente precisa matar o nosso ego todos os dias. E é todo dia que ele vai se levantar. E outra outra coisa, nos preparar psicologicamente, como na aula passada lá do professor, que falou assim, ó, os que casam, como se não fossem casados, que usam desse mundo como se não usassem. Aí ele falou, isso aí é para você ser irresponsável com seu marido ou sua mulher? Não. Mas é você estar preparado para ela perder a cabeça a qualquer momento. Né? Sim, alguém matar a pessoa que está do seu lado e você
tá preparado psicologicamente para o que vai vir aí, entendeu? Sim, verdade. Sério. Saindo por quê, Rafa? Ô, Rafa, porque tá ruim a conexão deles. Na verdade, então, gente, aqui, esse nosso mundo, tudo é uma escola mesmo, né? Tudo é uma preparação. verdade. Por isso que a gente perde pessoas em acidente, né, para morte. Por isso que a gente perde pessoas em vida. Por isso que a gente se decepciona com pessoas, porque tudo é uma preparação. Na verdade, desde que Jesus veio para cumprir o seu destino, ele passou por todas as situações para provar para a gente que a gente também ia passar, mas que se a gente for como ele, nós vamos conseguir ter a vitória. Então, assim, o nosso final é a morte também, né? Hoje é a morte verdade. dessa vida, a morte dessa vida e aqueles que seguirem os mesmos passos que ele vai obter a vida como ele obteve a vida eterna. E a Ô, morte. gente, Então, eu queria assim, só se a gente for pensar nisso, ó, falta de saúde, a morte, decepções, passar fome, tudo isso é só uma preparação para a gente complementando. justamente matar o nosso ego. Ô, Lília, complementando você, só para fechar minha fala aqui, quando a gente sofre perda de pessoas, eu perdi meu pai, perdi em seguida meu sogro, depois meu marido foi embora, depois perdi minha irmã, uma amiga, e perdi várias pessoas em 8 anos. E perdi dinheiro. Gente, foi a melhor coisa do mundo que aconteceu e quero que aconteça mais. Porque é só assim para a gente diminuir e entender que isso aqui é passageiro. Sim. Porque quando você perde as pessoas queridas, quando você perde dinheiro, quando você perde, você é rejeitado, gente, você quase morre. Eu quase morri. Mas não morri. Então, se eu não morri, eu vou morrer na grande tribulação. Então, tá bom. Aquilo que Porque- não mata fortalece. Não, mas fortalece pra eu morrer depois forte, Sim, né, na tribulação. sim. Mas eu vou dizer um negócio pra vocês. A última morte que eu tive foi da minha irmã ano passado, faz 8 meses, faz pouco tempo. Não é fácil, mas vamos conseguir. Esse Vai dar certo. fortalecimento, né, Sheila, tem que ser espiritual. Espiritual. É Por espiritual. isso, Eu acho né, que a professora verdadeira Sheila? consciência Por isso- X vai Oi. chegar quando a gente entender que tudo que a gente perde aqui é porque é necessário que a gente perca. Porque quando a gente se alimenta demais, gente, eu tô falando isso, dando exemplo da mãe do meu companheiro, né? Ela era uma coisa tão assim, o marido era o Deus dela. Então, assim, ela foi primeiro do que ele sofreu, mas a gente ficava se imaginando, se fosse o contrário, eu acho que ela morreria no mesmo dia. Então, assim, todos aqueles que são apegados com o físico, material, essas coisas desse mundo, sofrem muito mais. E eu acho que a consciência X, no ponto, é aquela que está perdendo, mas está, como dizia no sistema, está apanhando, mas está dando glória a Deus, porque entende que isso aqui realmente é passageiro. Então, assim, serve também para a gente analisar, a gente dar valor em cada segundo que a gente tem aquilo que a gente tem. Se é filho, se é um bem, mas sem colocar isso em primeiro lugar. Professora Sheila, Verdade. Sim. alô? Posso, Oi. apenas para ilustrar isso que a senhora está falando, me desculpe chamar a senhora, sei que eu já tenho... Você. Mas é um hábito aqui da nossa região, é o senhor, senhora. Bom, meu anjo, é o seguinte, falando a respeito desse tipo de crivo, eu não sei se exatamente é um crivo, pelo que eu vou falar. Eu consigo tempo, todos vocês são sabedores, há 44 anos que frequentei o sistema religioso, e naquela época eu não tinha esse discernimento que os tenho hoje já, depois que conhecia a filosofia X. Bom, naquela época eu sofri uma grande perda. Tínhamos 3 casas, perdemos todas. Tínhamos 3 carros, perdemos carro, e assim sucessivamente. Graças a Deus, eu não perdi as 3 filhas que eu tinha, né? E vi a mercê da ajuda do meu semelhante.
dos meus, na época, era dos irmãos em Cristo, do sistema, né? Uhum. Agora, o que me levou a falta de sabedoria. No caso, não foi a minha falta de sabedoria, foi a falta de sabedoria do meu esposo. A maior vontade dele era ter um táxi. Ele era bancário, mas ele tinha vontade de ter um táxi, né? E uma casa boa. Aí o que acontece? Ele, foi em 1996, ele tirou um empréstimo na Caixa Econômica. Naquela época foi 50 milhões de cruzeiro, não sei nem o nome do dinheiro que se dá, para poder comprar este táxi, esta casa que ele tinha vontade, e ter uma vida folgada. E eu sempre o advertia para não fazer aquilo. Bom, mas ele nunca me deu ouvidos. Ele mais velho do que eu achava que então eu estava errada em o advertir nesse sentido. E entreguei na mão de Deus, porque era evangélica, né? E o que acontece? Fomos enganadas por uma testemunha de Jeová, que tomou conhecimento desse desejo do meu esposo e apareceu assim, do nada, dizendo que tinha essa casa e esse carro para vender. E com uma conversa que eu não sei como foi, ele conseguiu passar para a mão dela de imediato 26 milhões, sem um documento, sem nada. E depois passou mais uma parte, que quando eu tomei conhecimento, o dinheiro já estava quase todo na mão dessa senhora. E aí, minha amada, o que acontece? Tive que procurar a justiça, a polícia, aquela coisa toda. Bom, em suma, depois que nós enfrentamos tudo isso, eu trabalhava 3 expedientes, eu procurei advogados, o advogado veio resolver a questão, e eu tive que ficar pagando todo o meu salário que eu trabalhava durante o mês era entregue para o advogado. Por isso, eu não tinha como sobreviver, senão com o auxílio dos irmãos. E, naquela época, eu não sei se era prova, se era crivo, isso é que eu quero entender, porque, como ex, a gente entende que crivo é isso. E o que eu passava naquela época, era crivo ou não era para eu ter uma melhora de ego? Até porque, eu não sei, eu sempre fui uma pessoa assim, eu posso estar errada, mas eu sempre me coloquei no lugar do meu semelhante, eu sempre quis o melhor para o meu semelhante, eu sempre elevei o meu semelhante e me diminuí, sempre deixando o meu semelhante em lugar superior. Eu tive sempre essa visão, não sei se certa, se errada na época, né? E o certo é que passaram-se 6 anos. Aí o que acontece? Deus, eu digo Deus, me restituiu tudo em dobro. E se o meu Deus me restituiu tudo em dobro, eu digo meu Deus, que eu não teria condição de conseguir tudo de volta se não fosse a manifestação divina. Eu consegui tudo de volta e, graças a Deus, pude continuar ajudando a B e C. E o melhor é que eu nunca fiquei com raiva dessa pessoa, você entende? Nunca. Uhum. Eu tinha vontade de ficar com raiva para ver se eu me vingaria, porque eu não tinha esse discernimento, mas não, nunca tive vontade, nunca fiquei zangada com essa pessoa, nunca desejei mal, nada. Uhum. E a professora Sheila, eu venho passando por algumas provas, alguns criivos. Recentemente, eu digo recentemente, há 4 meses atrás, eu chamei para colocar umas câmeras aqui na minha casa e adiantei o dinheiro para ele, porque ele queria o dinheiro para comprar o material, comprou todo o material, fez a instalação da câmera, mas no final, o que ele fez? Ele, para querer realmente ludibriar, ele pegou um aparelho onde gravava tudo o que acontece, o que se passa com a câmera, e disseram que precisava trocar, quer dizer, o principal, o HD. E eu, confiando naquele rapaz, disse, tudo bem, o seu Lúcio, o senhor pode levar. Ele levou. Foi a última vez que eu olhei esse homem. Aí fiquei sem câmeras, sem nada a funcionar. Até a rede elétrica ele mexeu na época. Hoje, graças a Deus, já tem tudo funcionando de novo, né?
porque Deus já me deu condições de colocar tudo para funcionar. E eu pergunto, nessa época, por que eu passava por tanta prova, por tanto crivo? O que era isso? Era para diminuir o meu ego? Isso é que eu quero uma resposta. Existem 2 tipos de crivo, gente. 2 tipos, só 2. Um, consequência das nossas escolhas, boas ou más. Boas ou más. O outro tem a ver com o nome de Cristo, tem a ver com a nossa fé, que é o que Paulo passava. Paulo preso, quando ele fala lá em Filipenses 4,13, ele falava, passei necessidade, já passei fartura, passei prisão, passei liberdade, tudo delta para cima e delta para baixo. O crivo de Paulo não era um crivo das escolhas dele de consequência do dia a dia. Era um crivo da fé, dele estar indo contra o sistema religioso, que era um crivo mediante espiritual reino. Esse crivo que você está falando, eu esqueci seu nome. Marilene. Maria Helena, serve para todos nós. É crivo das nossas escolhas. E que a gente não mistifique realmente nada, porque tudo que a gente planta, a gente colhe organicamente. Seja para o bem, seja para o mal. Então, existem os crivos que não tem a ver com o nome de Cristo, com a nossa fé, com a busca pela nossa espiritualidade e reino, de verdade. E tem os crivos das escolhas por falta ou por sabedoria, que são crivos, obviamente que as consequências são escolhas nossas. Então, assim, que a gente deixe bem claro isso, gente, porque senão a gente se perde nesse meio. Vocês entendem o que eu estou falando? Será que alguém está entendendo a profundidade disso? Sim. Não sei se o Altair quiser comentar e alguém quiser falar. Eu estou entendendo, eu estou entendendo perfeitamente. O que a Sheila está falando encaixa com a questão, né? Isso se tratando de crivo de escolhas. Se encaixa na questão da lei da semeadura, né? De Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, ele vai colher, aquilo que o homem semear, isso ele colherá. O que a Sheila está falando é exatamente nesse contexto, e aí o que acontece? Quando a Marilene ela diz, né, na fala dela, eu creio que foi o meu Deus, porque por mim mesma não teria condições, vamos dizer assim. Fato no sentido de por nós mesmos não termos condições, vamos dizer assim, né? Mas como a Marilene deixou muito bem claro, né, no começo do compartilhamento dela, vamos dizer assim, mesmo estando num contexto, né, de sistema religioso, de verdade relativa e coisa e tal, ela estava com a visão correta, né? Ela estava com a visão correta, no sentido de exortar o marido, mesmo não tendo, né, assim, não sendo ouvida, né, não sendo considerada, né, vamos dizer assim, né? E o que acontece? Aí a gente vê, pegando só o exemplo, né, do primeiro golpe referente aí à casa e o carro de táxi, assim. Só nesse ponto. A gente vê a colheita de escolhas, tanto para um quanto para outro, na fala da Marilene, né? Por quê? Qual era a postura, né, intenção, motivação do marido? O marido queria ficar de boa. Pô, legal, maravilha. Se a gente tem uma oportunidade, né, para deixar de ralar, ficar de boa, pô, legal, né? Mas ele colocou isso em primeiro lugar na vida dele, né? Ele assumiu o compromisso, né, que estava além da possibilidade dele. Quando a gente fala... Altair, só fazendo um adendo para a Marilene. Sim. Às vezes, as consequências das escolhas do outro afetam diretamente também. Quando eu falo crivo das escolhas, não é só nossa.
Até a gente escolher com quem a gente anda, ou casa, Sim. ou anda, ou amizade, a gente tem que saber que vai ter consequência para nós sobre tudo. Sim. E é aí que eu falo que é o crivo nesse aspecto também, Sim, que não é por Cristo, tá? Na perfeito. questão dela dizer que ela foi restituída e que ela crê que foi o Criador que restituiu, eu creio sim, Orgânico. pelo que a gente está bem aprendendo, a matemática de Deus, né, professor Thaí? Sim, Como ela já vem falando de outras aulas, que ela tem um coração bom, que ela ajuda muitas pessoas, que ela sente bem fazer isso, organicamente, isso de forma orgânica volta para ela num sentido de positividade. sim, sim. As pessoas ajudam. Então, o que acontece? A gente tem, dentro disso que a Sheila falou, a gente tem o respaldo bíblico, vamos dizer assim, para as duas situações de crivo, né? Tanto a questão do crivo espiritual, né, que tem Isso. a ver de fato aí com a nossa fé. E esse crivo, ele está diretamente ligado ao relacionamento, né, que a gente busca com o nosso Criador e Salvador, tendo a consciência de que Criador, Salvador e Consolador, a gente está falando da mesma pessoa, né? E o entendimento de busca é no sentido de aquilo que ele falou, né? Quando ele vira para a família física, ele vira para a própria família dele, né? De sangue, e ele fala: minha mãe, meu irmão, minha irmã, enfim, são aqueles que fazem a vontade do Criador, fazem a vontade daquele que me enviou, são aqueles que desejam o mesmo que eu desejo, vamos dizer assim, né? Então, aqueles que se posicionam dessa forma, né, no sentido de verdadeiramente ser imitador dele, no sentido de passar por toda a forma de perseguição que ele passou e coisa e tal, esse aí está sendo crivado espiritualmente, vamos dizer assim. Agora, essa questão, por exemplo, da gente ser bem-sucedido ou mal-sucedido por conta da maneira como a gente se posiciona, vamos dizer assim, vai estar diretamente ligado com, como a Sheila falou, com as escolhas que a gente fez, né? Porque, quer queira, quer não, não deixa de ser crivo, mas o foco do crivo aí está sendo coisas materiais, né? Está sendo coisas materiais. A gente está falando, por exemplo, de uma situação de golpe envolvendo casa, fisicalidade, carro, fisicalidade. Outro golpe envolvendo, por exemplo, sistema de câmera, fisicalidade, né? E é claro, a gente sofre, de certo modo, né, com a questão do prejuízo que a gente tem em cada situação e coisa e tal, mas a consequência, né, do que aconteceu vai depender de como a gente se posiciona de um modo geral, né? Se o tempo todo eu foquei no prejuízo e até, né, quis a todo custo reverter essa questão toda e coisa e tal, eu até posso, que nem, por exemplo, eu vou expor uma situação que eu já vivenciei, né? E assim, é legal a gente ter a experiência tanto delta para cima quanto delta para baixo, né? Para gente compartilhar no sentido de reforçar o entendimento, né? E promover um pouco mais de evolução aí, né?
no contexto profissional, tanto já houve época de eu ser prejudicado por uma empresa, né? E não correr atrás dos meus direitos, né? Eu estava mudando de emprego, eu tinha deixado avisado, né, o meu atual patrão que eu pretendia, né, me colocar à disposição de uma outra empresa que tinha entrado em contato comigo e coisa e tal, vamos dizer assim. E tudo bem, se o patrão não quisesse pagar meus direitos, não, você está pedindo a conta, então beleza, vai, eu não tenho mais obrigação nenhuma com você e coisa e tal. Por mim, tudo bem. Não precisava pagar direito nenhum de nada, eu queria sair, né? Mas o que que acontece? O patrão, na época, o atual patrão quis fazer chantagem. Ele virou e falou: não, mas é o seguinte, veja bem, você recebe no 5º dia útil. Fica comigo pelo menos até o dia 5 para eu realizar aí o pagamento seu e coisa e tal. E depois, se você realmente quiser ir para outra empresa, fica à vontade, né? Só que a outra empresa precisava de mim já no primeiro dia do mês, vamos dizer assim, né? O ideal era o quê? Não, tudo bem, eu vou para outra empresa e no 5º dia útil eu trabalhei, eu tenho direito, é só depositar o dinheiro na minha conta, qual o problema, né? Mas o fato é que por eu não ter assim aceitado a proposta de trabalhar até o 5º dia útil, eu fiquei com o meu pagamento pendente, né? O patrão não quis pagar os direitos por eu ter pedido a conta, não quis pagar fazer o pagamento do mês que eu trabalhei e coisa e tal. Eu falei, não, tudo bem, por mim, esse mês, por exemplo, eu vou ficar no prejuízo porque o pagamento do novo emprego vai ser só daqui um mês e coisa e tal, mas eu me viro, né? E para mim era interessante essa mudança de emprego e tal. Então, eu abri mão do meu direito, comecei no novo emprego, nesse novo emprego eu permaneci bastante tempo, né? Assim, fui muito beneficiado pela escolha que eu fiz, né? E a empresa que usou de má fé comigo, que fez chantagem, coisa e tal, 2, 3 meses depois, quebrou, né? Fechou as portas, vamos dizer assim. Ah, eu desejei que algo de mal acontecesse? Não, não desejei nada. Foi orgânico, né? Da mesma forma, eu resolvi tentar aí prestar concurso público para trabalhar, né, na prefeitura como servidor público e tal. E eu passei em primeiro lugar no concurso público, né? Não houve convocação. Se eu não corresse atrás, o concurso ia caducar, vamos dizer assim, né? Mesmo eu tendo passado em primeiro lugar e havendo necessidade, né, de preenchimento de vaga e coisa e tal. O que eu fiz? Eu fui atrás dos meus direitos, né? Entrei na justiça porque eu tinha passado em primeiro lugar e tinha vaga, então era obrigação da prefeitura me convocar e coisa e tal. Da época que eu passei no concurso até a época que eu fui convocado pela prefeitura, por eu ter entrado na justiça e ter tido ganho de causa e coisa e tal, se passaram 8 anos. Os primeiros 4 anos, né, foi o período de vigência do concurso que eu não corri atrás, fiquei aguardando até o instante final praticamente aí para ser convocado e tal, não fui, entrei na justiça, a coisa demorou na justiça também, né? Hoje faz aí um pouquinho mais do que 6 anos, né, que eu estou trabalhando na prefeitura. E apesar da sensação, né, de estabilidade, vamos dizer assim, está sendo
uma das experiências mais difíceis, porque eu tô no contexto ali vamos dizer assim, né? Tô no contexto ali de prefeitura, é, mais complicado, vamos dizer assim, né? É, desejando abandonar isso tudo, mesmo tendo essa garantia toda de estabilidade e tal. De verdade, gente, eu não penso que essa questão toda de eu ter corrido atrás dos meus direitos por ter passado em primeiro lugar no concurso foi bom para mim, sabe? Eu agora é o contrário. Mesmo eu tendo a garantia, eu tô fazendo de tudo para voar fora, porque não tô suportando, né? Então, essa história de direito e dever e coisa e tal, tudo bem. A gente tem e a gente pode usufruir disso se quiser. Mas, de verdade, não existe garantia nenhuma de que você lutando por seus direitos, você vai ser bem sucedido. Verdade. Deixa eu falar uma palavra aqui a Fala aí. respeito. Queria falar só a respeito da questão que a irmã levantou, e ela disse que Deus deu as coisas materiais para ela, né? Ela falou nesse sentido porque ela falou a respeito de quando ela estava no sistema religioso, porque lá tudo que a gente ganha material, a gente tem essa concepção na nossa cabeça que foi Deus que deu. Perfeito. E aí, esses dias, eu ouvindo uma das aulas do Arca, eu não lembro qual, o professor Arca explicando a respeito disso, de que tudo que a gente ganha material, então, não foi Deus que deu. Ou foi por causa de alguma coisa que você fez, que você vai receber de acordo com o que você plantou, de acordo com o que você fez, ou então foi do diabo. Ele diz bem assim, não foi Deus, foi o diabo que te deu, porque Deus não dá coisa material para nós. Deus dá os dons espirituais, as capacidades imateriais, não as capacidades físicas, não as fisicalidades. Então, entendeu? E eu queria puxar, assim, por essa questão, porque a gente tem mesmo, quando a gente sai, assim que a gente sai do sistema religioso, a gente ainda fica apegado a isso, né? Ah, Deus me deu o carro, Deus me deu a casa. Então, não é bem assim. Não é Deus que deu a casa para você, mas você, por um dom que Deus te deu, pelo dom, e não porque Deus te deu o material, mas ele interferiu de uma outra forma, que entra nas interferências do Criador. É que ele diz, assim, que o Criador só interfere em 3 casos. E no caso de Jó, Jó, tudo. isso mesmo. Para ele, foi o diabo? Jó perdeu tudo. Mas aí, E volta de novo. com os dons espirituais que Deus deu para ele, ele conseguiu reconstruir tudo aquilo que ele tinha. Entendeu? Porque o Deus, na verdade, é a dualidade. É aquilo que o Arkel diz. Que Deus é a dual, né? Então, não foi a parte de Deus espiritual, foi aquela parte materialista. É aquele mais do crivo, da nossa vida mesmo, na questão material. É assim que eu entendo. Eu posso estar errada. Se eu estiver errada, alguém que quiser esclarecer melhor essa questão, que eu tenho certeza que... Ai, gente... Olha só, gente, para complementar, isso aí que seu nome é como? Dárlia. Dárlia tá falando, faz todo sentido. Por quê? Eu acredito que o que acontece conosco é assim, como ela falou, ela bem colocou. A gente plantou, colheu aquela questão, né? A gente fez por onde, por exemplo, né? Eu plantei e eu colhi. Mas realmente, porque Deus não privilegia, né? Você ganha o Criador não privilegia ninguém, né? Ele não. Então, aí eu entendi o que ela quis dizer nesse sentido. Foi por meio dos dons, é por meio dos dons que a gente obtém as coisas, né? Por meio da inteligência, por meio de correr atrás, por meio de plantar e do colher. Que nem eu vi uma coisa interessante hoje. Se a gente fizer
todo dia a mesma coisa, a gente não vai sair do lugar. É um homem andando em círculo. Se todo dia a gente fizer o mesmo movimento, nada vai acontecer. Mas se a gente fizer um movimento diferente, vai acontecer alguma coisa. Sim, E justamente, Aí eu dou um exemplo, meu exemplo mesmo, né? Eu tenho uma dificuldade para andar, isso. e aí eu tenho uma bicicleta, eu tenho uma cadeira motorizada, eu tenho uma cadeira, um quadriciclo. Mas eu fiz um movimento para isso acontecer. Isso é agir por fé. Né? Eu pedi ajuda, né? As pessoas me ajudaram. Então aí aconteceu porque houve um movimento da minha parte. Mas se eu tivesse misticamente clamando, né? Pedindo, tal, e não tivesse feito nada, eu acho meio complicado essa cadeira ser chegada. Aí Boa noite, Cláudio. Então, foi o diabo que usou as pessoas que para te ajudar. E cortando, foi o diabo. Marilene, não é aquela questão. Quem é o diabo? Me Isso. responda. Então, olha só. Às vezes, o lado É o de Deus. mal de Deus. Ó, peraí. Nesse caso, Não, pessoa está fazendo não, o mal em vez de fazer é o bem. Não, o diabo é o não, mas próprio ego. O diabo é o próprio ego. exatamente, entendeu? Então, o que acontece? Não é que ele vai fazer o mal, mas muitas vezes ele fala, as coisas acontecem conosco para a gente saber onde está o nosso coração. Se é o nosso coração. Por exemplo, se eu buscar algo grande, por exemplo, eu buscar obter um valor grande de dinheiro, aquele valor grande vai mostrar quem eu sou. Se eu sou alguém do bem, que usa o dinheiro, mas não sou usada por ele, ou se eu sou uma pessoa do mal, que sou dominada pelas coisas materiais, entendeu? Foi assim que eu entendi. E no seu caso, não. No seu caso, você tem se mostrado que é alguém que não tem nada nas mãos, que ama as pessoas, que se doa para as pessoas, não tem nada a ver com vocês. Entendeu? Pois é, eu fiquei agora. Não. É porque ela. Não, nada disso, não tem nada disso que você pensou aí. Não é nada que você pensou. Eu entendi perfeitamente, eu pensei perfeitamente, eu vi perfeitamente o que ela quis dizer, entendeu? Foi. Não tem nada a ver com chifrudo. Fique com seu coração calmo, que não tem nada a ver com chifrudo e com rabudo. Fica na paz. A gente ajudar, a gente está sendo usada tá. Não tem nada a ver com chifrudinho, nem com rabudinho. Gente, olha só. Tanto a questão, olha só, gente, ó. Tanto a questão de Deus, quanto a questão do diabo, nesse contexto materialista, vamos dizer assim, diz respeito ao seguinte: se eu recebi algo material e eu compartilhei com outras pessoas que estavam passando necessidade, né? E tanto eu fui abençoado quanto essas pessoas que eu ajudei, então tem a ver com Deus. Agora, se eu recebi e aquilo lá foi apenas para meu benefício próprio e eu não me preocupei em ajudar ninguém, coisa e tal, então isso foi do diabo. Bom. E outra coisa, gente, tem mais um detalhe disso aí. Vocês lembram da música que o professor gravou? Eu recebi o bem do Senhor e também receberei o mal. É o exemplo de uma mãe chora enquanto prepara o almoço. O que ela tem vai ser dividido entre poucos. Então, quer dizer, tem mãe que tem abundância e dá para os filhos, né? Tem até demais. E tem outros que não tem nada. Por quê? Porque
Deus preferiu aquela pessoa em deferência da outra? Não. Então, por que aquela pessoa tem mais? Porque ela correu atrás, foi conquistar. E aquela que não tem, ela não fez por onde, ou seja, ela não estudou, né? Com 17 ou 15 anos, ela ficou de olho em alguém na escola, muitas vezes teve um relacionamento com aquela pessoa sem condição, rebelde dentro de casa. Isso é um exemplo, né? Pois não. Aí se uniu com essa pessoa, o cara não quis nada, abandonou ela, né? Com 5 filhos. E ela, o que aconteceu? Ela não plantou nada. Ah, bom. Então ela vai, né? Ela tá ali colhendo o que ela plantou, entendeu? A vida é um grande plantio, uma grande colheita, porque o nosso Criador ele já interferiu no início. Ele já deu a semente para o homem plantar, com a interferência do Criador. Entendeu? Agora a gente tem que... Essa música aí que você expôs, né, Nessa casa, olha, nessa vida, não, como é um, Deus por, como é que é? Um por todos, não, Deus como é que é, gente? por todo Não, nessa vida, cada um por Assim, é si, isso aí mesmo, Josinho. Isso aí mesmo. cada um por si, Por gente, si, por e todo. Deus por ninguém, não, lembra da é cada um por si, é cada um Deus por por si, ninguém. e Deus por ninguém. É, Porque Deus não privilegia ninguém. Entendeu? Ju, Falei eu acho, demais, agora eu já parei. pessoal, ó, eu acho que o professor Fábio quer falar. Tá bom, professor, pode falar. Faz tempo. pessoal, boa noite a todos, aos novatos que estão aqui pela primeira vez, ou pelo menos duas vezes eu não tive acompanhando, Maria Gessi aqui, né? Maria Gessi, tô até querendo que ela fale depois de Fábio. Só precisa confirmar, gente. Ô, Fábio, só um minutinho, Fábio, só um minutinho. Eu vi que a Carminha levantou a mão também. Foi? Se Tá bom, se ok. caso a Carminha quiser fazer algum comentário e tal, vai falar o Fábio, vai falar a Carminha e depois vai falar a Maria Gessi, tá? Só pra gente manter uma ordem aí. Fala, Fábio. Como eu havia falado, né? As carinhas novas que eu estou vendo aqui, eu alguns programas lá atrás, algumas reuniões online atrás, eu não tive o prazer de participar, mas nesse momento, quem está aqui, que está desempregado, né? Fechar os olhos, fazer uma oração. Se tiver uma oportunidade, até uma empresa e deixe seus currículos lá, tá ok? Muito bom, professor, muito bom. Porque só se colhe o que se planta. Sim. Na própria oração, né, do Pai Nosso latino, que fala a respeito da terra, né, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, que apesar desse Pai Nosso ser latino, mas tem dualidade por aí, né? Sim, tem. Então, a gente só colhe o que planta. São as leis metafísicas que Deus estabeleceu no Bereshit, né? Bem lá no iniciozinho. E a respeito aqui desse primeiro tópico aí da reunião, qual é o real significado de santidade? Para o sistema judaico-cristão, santificar-se é anular-se. Mas de que forma que é esse anulamento? Para eles é com sacrifício, rituais, com dogmas, cleros, liturgia e bababá e bababá e bababá. Mas hoje Deus, que santidade
é tão somente ter caráter, amor e vencer o ego. Sim. E esse delta aí, o dos mais importantes que eu colocaria no topo é o amor. Uhum. Porque a partir que você tem amor, você vence o restante dos dois, não é isso? Sim. Sim, perfeito. E, né? Perfeito. E a premissa de tudo, a absolutidade de tudo, que é absoluto mesmo, que é verdade, é o amor, né? O amor, ele está acima de tudo. Aí, se nós não amarmos, nós não venceremos nosso ego, porque para vencer o nosso ego, temos que anular-se, né? Primeiramente, a vontade do Criador, segundo, a vontade do nosso próximo, e, por último, a nossa própria vontade. Uhum. Então, santificar-se é isso, né? Ter caráter, ter amor, é vencer o ego. É um conjunto de características que forma uma pessoa santa. Sim. Não, e santidade não é artificial, né? Santidade não é nada de artificial. Santidade é orgânica. E caráter é uma das premissas para a santidade. Sim. Ótimo. Perfeito. Carminha? Carminha, dou-lhe uma. Carminha, dou-lhe duas. Esse professor tá aí, ó. Ok? Maria Gessi. Faça aí um compartilhar aí conosco. Mas o Gessi vai falar em 5, 4, 3, 2, 1. Cheguei. Deixa eu virar aqui. Ai, gente, como é bom ouvir. Hoje eu aprendi, assim, anos-luz de tanta sabedoria. Ah, que bom! Então, foram vários assuntos aí, né, importantíssimos. Aí eu estava pensando aqui na questão do sofrimento aí, de que crivo. Muita coisa que nós falamos ser crivo não é crivo realmente. Uhum. Às vezes são coisas erradas que a gente faz, que o ego, né, nos impulsiona a fazer, de querer ter algo, fazer contas altas, empréstimos. É verdade. Entrar em coisas que depois dá tudo errado, quer dizer, Sim. foi uma escolha, né? Uhum. Agora, o crivo realmente, que eu aprendi com o Acre, que eu fiquei assim, sabe, maravilhada, é a questão do sofrimento. Uhum. E eu já sofri isso muito na minha vida, o crivo de você fazer o bem e a pessoa que recebe o bem não aceita como bem. Parece que troca, vira uma coisa estranha, maligna, um negócio assim, você quase que não entende, né? E isso não é nem só com estranho, com os da casa, com os filhos, que é o que mais dói, né? Que nos faz sofrer bastante. Isso é um crivo. Aí eu comecei a pensar assim, gente, eu comecei a lembrar, né, de alguns, de muitos, sei lá. E eu comecei a ficar tão feliz, pensei, ainda bem que eu sofri aquilo, ainda bem que eu... Aí aquilo ali foi me dando assim, me acalmando o coração. E eu comecei até a falar, nossa, mas que pena que esse crivo daquela pessoa que eu gosto tanto, meu filho, às vezes você faz uma coisa, um benefício, aí parece que entendem mal. E aí, ou até com o marido, né? Que eu passei um monte de crivos também, porque quem fica casado um pouquinho, né? Mais de 10 anos, né? Eu, como fiquei mais de 4 décadas, então acho que eu passei uns crivos e por incrível que pareça, hoje eu sinto que esses crivos, na época, talvez me afetaram, mas hoje eu compreendi que esses crivos foram para o meu bem. Sim. E eu fiquei feliz. Eu agradeci aqueles que não estão mais aqui na Terra. Eu falei, obrigada pelo crivo. Uhum. Então, eu achei muito linda essa questão que a Sheila. Pimentinha. Sheila. A Pimentinha. O
pseudônimo tá valendo, né? É. Então, eu fiquei muito contente com isso, sabe? Então, eu aprendi muito. Porque a gente às vezes pensa assim, você já está com certa idade, aprendeu. Não, a evolução é contínua. Sim. Não importa se você tem pouca idade, média idade, ou está na alta idade, eu já estou na alta, não me considero, né, gente? Então, assim, é muito bom, muito gostoso. Eu tenho aprendido muito, tenho evoluído assim, sabe? Muito, muito, muito. E ouvir vocês aí, eu fico quietinha, caladinha, mas eu estou assim, ligadinha, entende? E aprendendo muito. Eu agradeço muitíssimo. Sou, assim, super grata por ter conhecido a Ex, por ter conhecido a ACO, por ter conhecido tantas pessoas de bem e estar com vocês. Até a GT, até o reino. GT não, até o reino. Até A gente também. e além. Até o reino e além. Até o reino e além, claro. Até a fundação dos mundos. Isso aí. Isso, pelos cosmos. Pimentinha. Ó, vocês. Eu já tô querendo fundar meu planeta, minha amiga. Faz logo. Se eu contribuir com alguma coisinha aí, sou super grata. Sempre contribui, né? Ó, não quero, assim, jogar água fria, sei lá, não sei, mas é porque já são 21 e 28, 21 e meia, 21 e 30. Mas não começou ainda não. Ó, gente, é o seguinte, pra gente ter um pequeno intervalo aí, claro, se tiver alguém ainda que gostaria de trazer alguma contribuição, aproveita agora esses instantes finais. Se tiver ainda alguma situação de questionamento, é o seguinte, o capítulo 8 ainda não encerrou, né? Então a gente ainda vai falar um pouco sobre o capítulo 8, mas eu gostaria ainda, né, talvez no início da próxima reunião, que a gente conversasse um pouquinho, né, ainda sobre a questão desses 4 tópicos aqui, ó, relacionado tanto com a cura do surdo e mudo, quanto com a cura do cego, né? Mas isso é coisa rápida, é jogo rápido, a gente pode tratar disso no início da próxima reunião e depois dar continuidade no capítulo 8 e talvez juntar o capítulo 8 com 9 e 10, né? Alguém ainda quer fazer alguma contribuição? Professor Altair. Fala. Ainda sobre o assunto da Marilene França, né? Sobre o diabo. Eu entendi que ela falou essa questão, né, com relação à visão do sistema, né? Que é aquela visão criada na Idade Média pela IK, né? O diabo, o chifrudo, né? Da Idade Média. Eu acredito que o ponto de vista do diabo, ela colocou no sentido da interpretação equivocada do sistema, né? Sim. E não o que realmente a coerência fala sobre essa temática. Mas que, só reforçando, né, o que foi dito, o diabo é o nosso próprio ego, né? Quando a gente faz o mal, a gente faz diabo. E na verdade, não é o diabo que nos usa, mas nós que usamos o diabo, né? Existe aí esse ponto que é muito relevante em pautar nessa questão, né? Porque muda toda a visão. A partir do momento que a gente usa o diabo, e não o diabo usa a gente, coloca o diabo não como ser místico, mas como algo prevalente na nossa própria consciência, né? Sim. Nossa consciência dicotomizada, nossa alma dicotomizada, né? Uhum. Era isso que eu queria deixar
aqui referente a esse assunto. Espero ter contribuído de alguma forma. Maravilha, professor Fábio. Mas, professor Fábio, no meu caso, eu fiquei impactada porque eu havia perdido tudo e eu achava que era Deus que tinha me dado de volta. Mas, pelo que a nossa só comentou, não foi Deus, foi o diabo. Aí foi que eu fiquei com medo. Não, a verdade é o seguinte, Não. você teve uma restituição no sentido de colheita que você recebeu por conta das escolhas suas, vamos dizer assim, né? Por você se posicionar, por exemplo, né, aí como uma pessoa do bem, e ainda assim, né? A questão ainda é um pouquinho mais, a gente ainda tem que aprofundar um pouquinho mais, porque não é simplesmente, eu perdi tudo, aí eu recebi tudo de volta, e primeiro eu fui prejudicada, depois eu fui recompensada, e tudo gerou em torno de você, em torno do seu umbigo. Não funciona dessa forma, né? Então, se é algo, por exemplo, que está girando em torno do seu umbigo, aí pode ter relação com o diabo. Agora, se é algo, por exemplo, que você recebeu e você compartilhou, dividiu com outras pessoas que precisavam, coisa e tal, aí então, né, foi algo que você recebeu do Criador, tanto no sentido de restituição, quanto no sentido de contribuição aí da parte sua em relação, né, a estar auxiliando outras pessoas, né, em condição de necessidade, vamos dizer assim, né? Sim, professor, aí, porque quando eu falei o testemunho, não foi testemunho, isso é testemunho realmente. Se eu testificarem. Lucas. Ajuda, Lucas, Lucas. Vai deixar fazer cansado, é uma questão, é uma prova chata para você, sabe? Antes de ser a filosofia X, eu sempre fui essa pessoa acreditada em trabalhar a posição de ter coração. E não é eu queira ser nova. Isso vem de dentro, é uma coisa nata. Eu não sei ver alguém estar passando por dificuldade, que eu não seja solidária, que eu não pegue aquilo que tenho, não divida, não distribua, você entende? Uhum. E de repente, eu passei por isso, como eu contei, né? Foi o meu esposo que fez, Sim. tinha aquele desejo tal, tá certo. E eu até acato de ter sofrido junto com ele, que a escolha dele é a minha. Afinal, o marido a mulher santifica o homem e Sim. os filhos, né? Muito bem. E foi onde nós tivemos que perder tudo, porque eu tive que pagar tudo aquilo que ele se ficou devendo. Então, Sim. eu vendi tudo e me desfiz de tudo e tive que pagar. Mas o que eu pensei nessa época, não conhecia a filosofia X, é que, dado Deus conhecer a minha intenção, o meu coração, mesmo eu sabendo desses pormenores, Sim. e restituiu dentro da sede, foi dentro do meu trabalho. Nessa época eu fazia só uma faculdade, depois eu fiz duas outras. Fiz a especialização em administração pública, né? E meu marido continuou trabalhando no Banco da Amazônia, sendo funcionário. E aí Deus foi nos acrescentando. Eu sempre digo isso, Deus nos acrescentou, tá certo? Que usando aquilo que ele nos instou a correr atrás, né? Mas eu acato como tenha sido Deus. E só o que me dasse sei lá, um negócio diferente, eu tenho que admitir que foi o diabo. Aí não dá. Não, tranquilo. Marilene, só um momentinho, solta aí. Fala. Marilene, nessa questão eu ainda hei de discordar com você. Pois não. Que foi Deus que lhe deu. Sim. Nem foi Deus que lhe deu e muito menos o diabo. Certo. Você fez por merecer. Tem uma lei que é a lei da atratividade. Pois não. Que é a fé pistis do grego. No grego, pistis.
pistes, que é aquela fé que quando você deseja tanto, você alcança, você almeja, né? Quando você tem esses interesses aí, você alcança. Você chega, atinge uma linha imaginária e por você atingir essa linha imaginária, você entra lá numa dimensão e o cosmo tudo influencia para o seu desejo. Pois não. Não foi Deus e nem foi o diabo. Agora, é simples. Deus só interfere, é o que sempre o professor aqui disse, Deus só interfere em 3 casos. Para salvação, aliás, em 2 casos, para salvação e quando envolve todo o seu povo. Pois não. Se não foi nenhum dos 2 casos o seu caso, então não foi Deus que interferiu diretamente. Aí vem a palavra diretamente. Sim. Indiretamente, ele só interfere através das leis metafísicas e pelos dons. Aí já é outra coisa, né? Sim. Não foi do jeito que a senhora está pensando aí que foi Deus ou foi o diabo que deu. Agora, quando a gente tem um desejo maléfico, que é um materialismo insano para alimentar o seu próprio ego, ali pode ser que a sexta do Criador lhe proporcionou isso para a sua própria destruição. Caso muito raro, mas pode acontecer isso. Tá? E quando a gente almeja coisas boas, quando a gente busca coisas boas, as leis metafísicas contribuem para isso, né? Pode contribuir para isso. Mas isso depende de cada pessoa. Então, essa que foi Deus que lhe deu, o diabo que lhe deu, não. Porque a nossa própria consciência, ela é inclinada para o mal. Ela é pendida para o mal, para a sexta, né? Pois não. Por que isso? Porque nós temos que equilibrar ela. Se ela está pendida para um lado, a gente tem que equilibrar ela. Se ela está para o outro, a gente tem que equilibrar. A base de tudo no crivo aqui é o equilíbrio, né? Pois e não. até porque a senhora contou aí do cidadão que lhe fez esse negócio aí, que pegou o seu dinheiro e tal, né? Isso serviu para que você não cometa mais esse mesmo erro, né? O que eu acho aí que tá faltando aí é um pouco de equilíbrio para a senhora, né? Ser 50% serpentinha, porque, sinceramente, 100% pombinha aqui não dá. Você tem que equilibrar isso. O professor Altair, que eu agora estava aprendendo a ser serpente, eu só era pomba. É isso aí. 50% um, 50% o outro, né? Dependendo da situação. Tipo, pomba com as pombas e serpente para com as serpentes. Né? Não. Bom, gente. E só reforçando, deixa eu terminar aqui, professor. Fala. E só reforçando a questão que eu falei aí sobre Deus lhe dar essa prédica no sentido do seu materialismo, do seu ego, é aqui, ó. Sexta e dextra. Tá o Criador aqui, o lado bom de Deus. Aí, então, se eu quero o lado ruim de Deus, ele vem, mas para minha destruição. E se eu quiser as coisas boas de Deus, a Sofia, a sabedoria, aqui do lado da dextra, vai vir também. Então, essa escolha é minha, né? E nós somos dicotomizados, partido no meio. Exato. Perfeito. Gente, de verdade, vamos agora deixar um pouquinho mais dessa conversa aí para sexta, essa conversa gostosa, para a gente poder se alimentar aí um pouquinho mais, né? Qual é o aplicativo na sexta? De mais compartilhares, né? De mais compartilhares aí com o nosso professor. E sexta-feira a gente vai estar de volta no Google Meet, tá? Espero que no horário normal de 7 horas da noite, né?
Hoje eu tive aí um contratempo, mas se tudo correr bem dentro da normalidade, sexta-feira, 7 horas da noite, no aplicativo Google Meet. Mas eu vou estar compartilhando aí o link com vocês, tá? E para sexta também, assim, como sugestão deixada pela Patrícia, né? A gente vai falar um pouquinho, ainda que talvez tenha, né, pessoas pensando assim, puxa vida, mas a gente vai ter que falar sobre esse assunto mesmo. O professor já falou muito isso, já falou muito aquilo, mas assim, eu particularmente estou sempre aprendendo coisas novas, mesmo com assuntos antigos, né? E a gente a cada dia, né, tem recebido aí gente nova na transmissão ao vivo com o professor, nos grupos de WhatsApp e até mesmo nas reuniões de aplicativo. Então, vale a pena, né, a gente reforçar alguns assuntos. Então, eu vou estar compartilhando com vocês alguns vídeos do professor referente a arrebatamento, né? A gente tem que entender que tem a questão do verdadeiro e do falso arrebatamento, né? Tem a questão de quem vai ser arrebatado primeiro e como, e quem vai ser arrebatado depois e como. Então, a gente vai estar vendo tudo isso, né? E assim, ainda está pendente, né? 2 assuntos. Um que a gente conversou numa reunião anterior, trazido pela Rubimara, que ainda ficou em aberto, e outro que era para ser tratado na última reunião, mas acabou não dando tempo, então a gente ainda vai mencionar, né, vai entrar nesse assunto, que é a questão lá da comparação entre o final, né, Amanhã a gente vê como é que funciona e depois de amanhã lava. O final da série Dark, a questão, né, do período que é tratado lá na série Dark. Ixi, remou, a luz daqui foi... Comparado com a nossa própria realidade, né, em relação ao fim, vamos dizer assim, né? Então, temos aí assuntos pendentes que a gente vai estar tratando e temos assuntos aí propostos, né, que a gente vai estar incluindo também. E tanto na sexta quanto no sábado e domingo, a proposta é de tema livre. Então, quem quiser que seja tratado algum assunto, que seja abordado aí algum assunto, pode estar falando pelo WhatsApp comigo, com a Ju Almeida, com quem vocês estiverem em contato aí, para a gente estar incluindo, né, esses assuntos nas reuniões de tema livre, perguntas e respostas aí, ok? Então, por enquanto é só. A gente se vê novamente sexta-feira no aplicativo Google Meet, 7 da noite. Forte abraço a todos e beijo na consciência. Obrigado. Tchau. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.